E se você, logo após a desencarnação, despertasse numa região sombria do mundo espiritual, cheia de espíritos perturbados, não visse ali nenhum mentor ou mentora para te ajudar, o que seria mais importante para te tirar dali? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Num livro do médium Sávio Mendonça, pelo espírito Atanagildo, encontramos uma psicografia de um espírito que foi político durante a sua última encarnação. Passou algum tempo nas regiões umbralinas e ali aprendeu qual era a virtude mais importante que tirou ele dali. Alexandre, esse era o seu nome, é claro que é um pseudônimo. Ele, durante a sua vida, exerceu vários cargos na administração pública e foi também um trabalhador espírita, muito atuante durante vários anos. Ele veio a desencarnar antes dos 50 anos, levava um estilo de vida sem muitos cuidados com a saúde. E ele já encarnou nessa vida com muitos compromissos na área da política. Veja, ele já tinha compromissos, erros de outras vidas nessa área. Então ele encarnou com muitas promessas de atuar pela transformação social e também de vigiar suas tendências contra corrupção, contra excessos de vários tipos. Encarnou numa família espírita e essa base espiritual lhe daria um norte importante nessa encarnação. Bem jovem, Alexandre formou-se em economia e logo passou para um ótimo concurso para o cargo de fiscal da Secretaria de Fazenda. E esse cargo lhe daria oportunidade de zelar pelos recursos públicos como fiscal do Estado. Recursos que ele tinha vilipendiado em encarnações pretéritas. E ele continuava, mesmo assim, a trabalhar no centro espírita, embora ele fizesse isso meio que num modo automático, tentando compensar uma culpa que nem ele mesmo sabia de onde vinha. Alexandre continuou progredindo na política, ele conseguiu um cargo no poder legislativo. Nessa época ele teve que se afastar um pouco dos trabalhos espirituais, mas manteve doações materiais muito vultuosas, sempre naquela tendência que ele trazia de barganhar com a espiritualidade, de tentar compensar ações que ele julgava incorretas. Nos momentos finais do corpo físico, Alexandre encontrava-se revoltado. Ele se achava jovem demais para morrer, ele tinha muitos planos na área da política, ele sabia que tinha cometido excessos, mas ele tinha orgulho da sua atuação na área espiritual, ele sabia que tinha ajudado muita gente, sabia também que tinha cometido erros na área da política. E havia guardiões espirituais ali de prontidão para resgatá-lo, assim que ele desencarnasse. Alexandre despertou no mundo espiritual, após a morte do corpo físico, sentindo muita raiva, porque ele não viu a grande recepção que ele esperava. Afinal de contas, ele se achava um político muito importante, ele era muito conhecido no meio religioso, ali da sua região. Então essa revolta, por ter também desencarnado jovem, a culpa inconsciente pelos erros que ele sabia ter cometido, a raiva também por não ter ido direto para uma colônia espiritual como era a sua expectativa, todos esses fatores contribuíram para tirar ele da sintonia necessária para que seus guardiões espirituais que estavam ali apostos pudessem auxiliá-lo imediatamente. Alexandre ficou à mercê de estar apto a ser assediado por entidades umbralinas que estavam ali, que só queriam vampirizá-lo e depois escravizá-lo. E aqui temos um parêntese importante. Essa culpa, que é muito comum que venha forte após a desencarnação, ela pode ser muito amenizada
se durante a nossa vida nós tivermos o hábito de olharmos para o nosso lado mais difícil, para o nosso lado sombra, para os nossos defeitos, para aquilo que a gente não gosta ainda em nós mesmos. Temos um olhar amoroso para esse nosso lado. Isso vai fazer com que, após a desencarnação, olhemos para nós mesmos com mais naturalidade e assim vamos evitar reações emocionais muito intensas que podem jogar a tua vibração lá embaixo. Isso é perigoso após a desencarnação. Então Alexandre quase foi raptado por essas entidades que queriam lhe fazer mal. Mas, como ele tinha muitas habilidades, outras inteligências perversas do mundo espiritual se interessaram por ele. Alexandre tinha desenvolvido muito a persuasão, seu magnetismo pessoal, eloquência, a capacidade de manipular os ouvintes com suas palavras. Então ele foi levado para uma cidade umbralina, onde, se colocasse essas habilidades a serviço dos líderes dessa comunidade espiritual, receberia benefícios em troca. Alexandre começou então a ser manipulado por seres ainda mais ardilosos do que ele. E até por não ver muita opção, ele acabou ficando ali naquela cidade umbralina por alguns anos. Mas aos poucos ele começou a se cansar. Ele começou a sentir dores, vivia sentindo angústias indefiníveis. Ele sentia que ali talvez não fosse o seu lugar e ele estava cansado de ser usado pelos líderes daquela cidade umbralina. Alexandre tinha um tesouro muito importante. Todos os anos, ali nas lides espíritas, ele acumulou muito conhecimento espiritual, muitas informações que foram muito úteis nesse momento. Ele sabia que outro tipo de vida era possível, ele sabia que havia dimensões superiores, que o perdão e a misericórdia divina são para todos. Estes pensamentos começaram a alterar a sua vibração. E aí os seus mentores espirituais conseguiram se aproximar e o intuíam cada vez mais para seguir nesse caminho. Esses mentores poderiam ter aparecido para Alexandre, mas aguardaram que ele demonstrasse esse esforço e atingisse essa sintonia superior. E numa psicografia, 3 anos depois de ter sido resgatado e conduzido para uma colônia espiritual, Alexandre nos dá informações muito importantes e diz o que foi determinante para que ele fosse auxiliado. Ele alerta que, sem a vestimenta corpórea, tudo o que sentimos é aumentado em várias vezes e, naturalmente, o espírito será atraído para o ambiente astral condizente com a sua vibração, com seu peso energético. E o primeiro passo para livrar-se dos ambientes densos do astral é sentir-se humilde diante da vida, de forma sincera e profunda, e então pedir ajuda ao Pai Celestial. Alexandre contou que certo dia, ainda na cidade umbralina, ele deixou cair o último véu do orgulho que encobria a sua visão, e ele entrou em contato, assumiu o seu estado de total desequilíbrio espiritual. Então ele chorou, lavou a alma e foi levado inconscientemente pelos seus mentores para um trabalho mediúnico, lá no centro espírita onde ele trabalhou boa parte de sua vida. No contato com as energias dos encarnados, houve ali o choque anímico que limpou um pouco o seu corpo espiritual, tirou ele do transe que o acometia, ele passou a ver as coisas com mais clareza, e a partir dali ele foi encaminhado para uma outra colônia especialmente dedicada a casos de espíritos que desejavam uma mudança na sua vida interior, uma mudança de direção para atingir outros objetivos. E Alexandre, em seu depoimento pela psicografia, relata que desde cedo ele sentia esse chamado para a vida pública, justamente por já ter compromissos nessa área de erros pretéritos. Vejam que muitas vezes a nossa trajetória espiritual não é uma linha reta ascendente, muitas vezes ela é uma espiral em que temos que retomar lições que ficaram para trás
uma espiral ascendente, para que possamos prosseguir, livres e com a consciência tranquila. Alexandre lamenta, na sua psicografia, que ele deveria ter sido mais vigilante. Ele acabou abrindo brechas que o colocou na sintonia de espíritos que só queriam vampirizá-lo, ou pior, interferir nas decisões políticas que afetam coletividades. Ele afirmou que só entendeu no mundo espiritual como é importante para aqueles que laboram no campo da política um constante esforço de conexão com ideias de harmonia, fraternidade, justiça social, que qualquer distração que te tire do foco do interesse público pode te colocar em negociatas, em conchavos, em falsas honrarias, tudo isso grandes ilusões de orgulho e vaidade. Alexandre só veio a entender depois que existem entidades muito sábias que acompanham muito de perto as decisões políticas de cada comunidade e que muitas vezes direcionamentos equivocados são permitidos para que lições importantes sejam aprendidas e também por conta de karmas coletivos que podem existir. O Brasil, por exemplo, tem um karma coletivo muito significativo decorrente do período de escravidão. Porém, esses mestres espirituais também interferem e evitam que certas decisões ocorram ou atuam para minimizar o seu impacto. Tudo isso para ajudar o povo a não sofrer tanto com a postura e as prioridades equivocadas que são ainda tão comuns na classe política. Por mais que nós tenhamos livre-arbítrio, ele ainda não é absoluto. Senão, nós já teríamos destruído o planeta se pudéssemos fazer o que quiséssemos. Então, o nosso livre-arbítrio é relativo. E o mundo espiritual tem estratégias para direcionar a humanidade na construção de sociedades cada vez mais aprimoradas. Mas isso não dispensa os nossos esforços para merecer isso. E Alexandre relata também na sua psicografia que conforme ele ia sentindo a proximidade da desencarnação, que é muito comum que a gente pressinta esse momento chegando, então ele sentia cada vez mais uma necessidade de assumir seus erros, de trabalhar culpas, mas o orgulho não deixava. Afinal de contas, como poderia um político tão importante, um religioso respeitado, assumir na frente de outras pessoas o seu lado mais vulnerável? A culpa e o remorso aumentaram e Alexandre tentou compensar esses sentimentos, aumentando as doações materiais para a causa espiritual, dando mais atenção à sua família. E é claro que são atos muito nobres, mas que não são suficientes se isso não vier acompanhado de uma autêntica reforma interior, de uma aceitação das nossas reais necessidades. Em seu relato psicografado, Alexandre também alerta para o perigo dos vícios que alimentamos durante a nossa encarnação. Ele afirmou, inclusive, que uma das coisas que o manteve lá naquela cidade umbralina foi que ele percebeu que se ele usasse as habilidades que ele tinha em prol dos interesses dos líderes daquela comunidade, eles facilitariam, o ajudariam e o ensinariam a vampirizar os encarnados e a satisfazer a sua fissura de cigarro, álcool e até de energias sexuais, vampirizando encarnados para isso. E essas fissuras, após a morte do corpo físico, estavam, para surpresa de Alexandre, ainda mais intensas. Isso porque durante a vida ele nunca se preocupou muito em levar uma vida mais equilibrada. E mesmo 3 anos depois de ir para uma comunidade espiritual já ligada às forças do bem e da luz, Alexandre ainda sente essas tendências, mas tem mais recursos para lidar com elas e sabe que terá que em breve reencarnar para retomar várias lições. Ele diz que
Com o corpo físico, podemos drenar para a matéria nossas imperfeições e potencializar as coisas boas que a força de vontade e o desejo de evoluir podem nos proporcionar. Cada passo dado em direção ao alto, quando encarnado, representa centenas de passos quando fazemos o mesmo no mundo espiritual. Evoluir na carne é o maior desafio e, ao mesmo tempo, a melhor oportunidade. Pois é, e se a evolução no corpo físico é, como ensinou Alexandre, 100 vezes maior do que no mundo espiritual, imaginem a importância dessa nossa encarnação atual, ainda mais neste contexto de transição planetária, quando muitos de nós estão tendo talvez a última chance de provar que merecem permanecer na Terra, que se tornará um mundo muito melhor nos próximos séculos. E a política também se transformará totalmente. E nós lembraremos dessa fase que vivemos, como hoje nós lembramos de tempos antigos, com seus costumes bárbaros que não existem mais. Novas formas de organizar a sociedade virão, de decidir as questões que são importantes. Espíritos mais preparados estarão aqui para priorizar o que precisa ser priorizado, como o bem-estar do povo, a proteção ao meio ambiente. Quero te agradecer muito por ter ficado comigo até aqui, pedir, por favor, para você deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo com alguém. Eu sempre deixo a lista dos livros citados e utilizados no vídeo na descrição. E vou deixar na tela final um vídeo que fala também sobre um político, mas um político que teve a sua desencarnação antecipada pelo mundo espiritual. Ele desencarnou antes do previsto. O que será que aconteceu? E também um outro vídeo que fala justamente sobre este período de transição planetária. Estamos em plena transição planetária. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!